Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Qual é a diferença? Bom, no quadro Qual é a diferença de hoje, nós vamos tratar a distinção entre a associação criminosa e a organização criminosa. Ou seja, entre o crime de associação criminosa, que está no artigo 288 do Código Penal Brasileiro, na parte especial, e o crime organizado ou associação criminosa, que é uma estrutura que veio a partir da Lei 12.850 de 2013, no Brasil. Bom, então nós temos um crime no Código Penal Brasileiro, que é o crime de associação criminosa, e nós temos a Lei do Crime Organizado, que é a Lei 12.850 de 2013. Importante a gente diferenciar essas duas estruturas, porque fala-se muito em associação criminosa e em crime organizado ou organização criminosa, que são a mesma coisa, e agora nós vamos aprender qual é a diferença. Bom, o crime de associação criminosa, que está esculpido no artigo 288 do Código Penal Brasileiro, ele consiste simplesmente em associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Ali é designada uma pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa, e trata-se de um crime que a gente diz crime permanente, ou seja, essas pessoas se associam de forma permanente e estável para o fim específico de cometer crimes. Não se trata, portanto, de um mero concurso de agentes, porque o concurso de agentes, que está lá na parte geral, a partir do artigo 29, para ele bastam 2 pessoas, não é mesmo? 2 pessoas concorrendo, nós já temos o concurso de agentes para a comissão de qualquer delito. Mas aí nós temos algo mais, pessoal, nós temos 3 ou mais pessoas incluídas aí, inimputáveis também, ou pessoas que não venham a ser identificadas, mas que haja comprovação de que participaram dessa associação, e principalmente uma estabilidade nessa associação, ou seja, essas pessoas se reúnem, são 3 ou mais pessoas, e se mantêm dessa forma estável com o fim específico de cometer crimes, ainda que tais crimes não venham a ser cometidos, mas é algo estável e permanente com a finalidade de cometer futuros crimes. Não é necessário que os crimes sejam cometidos, mas uma vez que essa associação criminosa, estável e permanente, perpetre os crimes que tem por finalidade cometer, já que o fim específico é de cometer crimes, então nós vamos ter o concurso material entre a associação criminosa, que é um crime permanente, e os crimes que essa associação vier a cometer no futuro, certo? Bom, é importante saber então que nós temos um quantitativo de 3 ou mais pessoas e que o fim específico dessa associação é o de cometer crimes. Caso haja uma associação com outra finalidade lícita, por exemplo, a constituição de uma empresa, e futuramente venha se cometer crimes dentro dela, nós não temos uma associação criminosa, porque nós temos ali a palavra que foi introduzida a partir da reforma com a Lei 12.850, que também inaugurou esse novo crime, que o fim é específico para cometer crimes, e não associação com outro fim lícito e depois transmutada para a comissão de delitos. É importante saber que este crime que a gente acabou de analisar, o 288, era a antiga quadrilha ou bando. A quadrilha ou bando, antes da reforma da lei de 2013, ela necessitava, pelo próprio nome quadrilha, não é, de 4 integrantes para sua configuração. Mas, com a reforma a partir da lei do crime organizado, que alterou e criou o crime de associação criminosa no artigo 288 do Código Penal, esse número desceu para apenas 3 pessoas e tem a configuração que nós acabamos de analisar. Então, a quadrilha ou bando foi suprimida com esse nome do nosso ordenamento. Muito bem, agora nós temos a outra lei, a Lei do Crime Organizado, que é a Lei 12.850 de 2013, que além de alterar o 288, inaugurou uma outra configuração para o crime organizado no Brasil, diferentemente da lei anterior, que era de 1995. Ou seja, a Lei do Crime Organizado que nós temos hoje, a 12.850, já conceitua o crime organizado no próprio artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Então, ali nós temos uma associação estável e permanente de pelo menos 4 pessoas, com a finalidade de cometer crimes graves, cuja pena máxima seja superior a 4 anos e que tenha uma estrutura de divisão de tarefas. É importante esse escalonamento, essa hierarquia dentro da estrutura da organização criminosa e a finalidade de obtenção de vantagem. Qualquer vantagem, não apenas econômica, ok, pessoal? Então, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, de 2013, que é a Lei do Crime Organizado, define o crime organizado como essa união permanente e estável também, mas de no mínimo 4 pessoas que têm essa finalidade de obtenção de qualquer vantagem, com divisão de tarefas, um escalonamento ou hierarquia, ainda que informal, entre essas pessoas, e a finalidade é de perpetrar crimes bastante graves, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou seja, não basta um mero furto, por exemplo, deve ser um crime mais grave. Bom, ou também crimes de caráter transnacional.
né? Tráfico de pessoas, tráfico de armas, aí, independentemente da pena, entram também os crimes transnacionais que costumam ter penas altas também, não é? Então nós temos uma hierarquia, nós temos pessoas que vão liderar essa associação, essa organização criminosa, por isso que se chama crime organizado, porque há uma estrutura e uma hierarquia que na associação criminosa não precisa haver, certo? E aí nós temos então que essa divisão de tarefas, alguém fica com a contabilidade, outro responsável por chefiar essa organização, por fazer contatos, enfim, as pessoas não precisam sequer se conhecer e se conectarem presencialmente para que essa organização criminosa exista. Mas é importante entender, o crime mais grave, a pena tem 3 a 8 anos de reclusão e multa, uma pena bastante mais grave que a pena da mera associação criminosa, e toda organização criminosa ou crime organizado, ela não deixa de ser também, pessoal, uma associação criminosa, não é mesmo? Por quê? Quem pode o mais, pode o menos, ou seja, a pessoa que compõe uma organização criminosa com toda essa hierarquia para cometer crimes tão graves, certamente já passou do nível de uma mera associação criminosa, porque ela foi se especializando, se hierarquizando e se transformando numa verdadeira organização criminosa ou o crime organizado. E nada impede também que o cidadão responda pelo crime organizado, né, pelo crime de crime organizado, que está ali no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, e mais os crimes eventuais que venham a cometer esses crimes graves, cuja pena máxima supere os 4 anos. Bom, importante saber então que uma coisa engloba a outra, né? Ou seja, a associação, quando se torna mais hierarquizada e com essa finalidade específica de obter quaisquer vantagens derivadas de crimes bastante graves ou transnacionais, ela se torna uma organização criminosa e deixa de ser uma associação criminosa. Do contrário, se houver uma informalidade e também não uma divisão de tarefas e os crimes forem menores, a gente fica no campo da associação criminosa. Finalmente, antes de terminar, é importante saber, esses crimes concorrem com os outros crimes que a associação criminosa ou a organização criminosa vem a praticar. Mas o que acontece quando o crime já contém algum tipo de aumento de pena, como é o caso do furto, como é o caso do roubo, aumento de pena ou qualificadora para o concurso de agentes? Então, se esses crimes, furto e roubo e outros mais, são cometidos por 2 ou mais integrantes, né, 2 ou mais pessoas, então é possível que haja o aumento de pena, no caso do roubo, ou o próprio furto qualificado lá do parágrafo 4º do 155. E há um grande imbróglio na doutrina da jurisprudência se isso é cumulativo ou não com o crime organizado, se isso é cumulativo ou não com o delito de associação criminosa do artigo 288. O fato é que a doutrina se divide bastante e no começo era bastante propensa a que se pudesse aplicar tanto esses aumentos de pena ou qualificadoras, depender da situação, com o antigo crime de quadrilha ou bando ou com a associação criminosa, porque explicava-se que os bens jurídicos eram diferentes. Nós temos aqui, nesses 2 casos de associação criminosa e de organização criminosa, uma tutela da paz pública. Ou seja, no sentido de que essas associações e organizações, pelo mero fato de existirem, são crimes de mera conduta, como eu disse, não é necessário que se pratique crime algum, porque o crime já é o de associação criminosa ou de organização criminosa, dependendo da estrutura hierárquica e tal. Ou seja, basta que os cidadãos se reúnam e se associem com essa finalidade. Não precisa cometer sequer o primeiro crime, né? Embora eles venham muitas vezes a ser descobertos quando já estão cometendo vários crimes sucessivamente. Mas o crime por si só tem essa autonomia e independe do que venha a ser praticado. Então, se dizia que esse crime tem essa autonomia e os outros crimes que vierem a ser cometidos também podem ser cometidos e ter o aumento de pena. No entanto, o entendimento mais correto, pessoal, embora a jurisprudência não tenha ainda se inclinado definitivamente em algum sentido, é que há um bis in idem. E o direito penal proíbe, pelo princípio ne bis in idem, que a gente incrimine duplamente a mesma circunstância, o mesmo comportamento fático. Ou seja, haveria um agravamento da pena pelo fato de essas pessoas estarem reunidas, 2 ou mais pessoas, seja no roubo ou seja no furto, seja um aumento de pena no caso do roubo, seja uma qualificadora no furto, e depois acumulado ainda com a pena da associação criminosa ou mesmo da organização criminosa, dependendo da situação. Então, nós teríamos o bis in idem, nós teríamos uma dupla incriminação pelo mesmo fato, pela mesma circunstância fática. E isso não é correto, né? Uma vez que já se aumentou a pena, se aumentou a pena. Ou se não, aplica-se o roubo simples ou o furto simples, cumulados com a pena da associação criminosa ou da organização criminosa, a depender da situação. Esse é o melhor entendimento, porque se trata de uma proibição do bis in idem no direito penal brasileiro. Bom, por hoje é só. Nós vimos então a diferença entre associação criminosa e organização criminosa ou crime organizado, da Lei 12.850 de 2013. Espero que vocês tenham gostado e voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal, Professora Gisele Mendes. Muito obrigada.